Eu sei, tem coisa aí dentro que você não consegue explicar. Um peso que aparece do nada, uma pressão que ninguém vê. E você tenta continuar normal, mas por dentro não tá. Só que escuta, isso não define o final da tua história. Tem dia que tudo aperta, sem motivo pra entender. E mesmo tentando seguir, fica difícil de manter. E o que você carrega, ninguém consegue enxergar. Mas ainda assim você levanta, sem deixar tudo acabar. É uma luta silenciosa que ninguém pode ouvir. É um esforço constante só pra não desistir. E mesmo tão cansado você continua ali, sem saber de onde vem força pra prosseguir. Não é o fim, é só um momento. O que hoje te aperta vai se soltar, e aquilo que te limita não vai mais ficar. Porque quando Deus entra tudo muda então. Ele traz direção. O que parecia escuro vai clarear, e o que te confundia vai se alinhar. E tudo que hoje pesa vai se desfazer quando a agir de Deus aparecer. Eu vi quando você lutou sem ninguém notar. Eu vi quando você tentou sem conseguir falar. Nada disso foi em vão, nem ficou no chão. Eu tô transformando tudo nessa situação. O peso não é o final, vai passar. O que hoje te prende vai soltar, e aquilo que parece sem solução vai virar milagre na tua mão. E o que te fez chorar vai testemunhar que Deus estava ali pra te sustentar. E mesmo sem entender você vai viver o que Ele escreveu pra acontecer. Isso que você tá sentindo não vai te parar. Respira, eu sei. Tem hora que até respirar pesa. Parece que tudo ficou apertado, por dentro, por fora. E você só tá tentando não desmoronar. Mas olha pra você, você ainda tá aqui. O dia amanheceu difícil, sem muita motivação, com o peito carregado e sem direção. Mas mesmo sem vontade você decidiu levantar. Isso já mostra que ainda quer continuar. Tem batalha escondida que ninguém consegue ver, e um esforço silencioso só pra sobreviver. E mesmo tão cansado você não se entregou. Tem algo aí dentro que ainda não apagou. Ainda tem vida aí. Se ainda existe fôlego, dá pra recomeçar. E tudo que hoje pesa vai se aliviar. Porque quando Deus toca, traz renovação e fortalece o coração. O que parecia o limite vai se expandir, e aquilo que te trava vai deixar de existir. E tudo que hoje dói vai se transformar quando Deus te levantar. Eu vi quando você lutou sem conseguir falar. Eu vi quando você quis em tudo parar, mas nada disso venceu, nem ficou no chão.
ainda tá aí. Mesmo sem entender, você vai viver o que Ele preparou pra acontecer. Enquanto houver fôlego, eu ainda vou te sustentar. Você chama de demora, mas no céu não existe atraso. Existe alinhamento. O que ainda não chegou não foi esquecido, só não chegou no ponto certo ainda. Os dias seguem passando sem muito acontecer, e aquilo que foi pedido demora pra aparecer. Mas nada tá parado, mesmo sem perceber. Tem algo sendo ajustado pra te surpreender. O que parece distante tá se aproximando já, e aquilo que foi fechado vai se reorganizar, porque existe um tempo exato pra tudo florescer, e nada foge do plano do que Deus vai fazer. Não é atraso, é preparo. Portas vão se abrir sem você prever, e caminhos escondidos vão te aparecer. Porque quando Deus decide, nada impede, não. Ele muda a estação. O que hoje é espera vai se cumprir, e aquilo que parecia longe vai te atingir. E tudo que hoje pesa vai se desfazer quando o céu agir em você. Eu vi cada etapa tua sendo formada em silêncio. Eu vi cada detalhe teu sendo no tempo exato, intenso. Nada disso foi perdido nem ficou no chão. Tem propósito alinhado nessa direção. O céu não se atrasa, vai acontecer. O que Deus determinou vai se mover, e aquilo que hoje parece sem solução vai virar milagre na mão. E o que parecia demora vai revelar que era o céu trabalhando pra te alcançar. E mesmo sem entender, você vai viver o que Ele escreveu pra acontecer. Não chegou tarde, chegou no tempo exato. Você não percebe, mas tem coisa sendo ajustada agora. Enquanto você pensa que tá tudo igual, algo já começou a mudar por trás. O invisível nunca ficou parado, só não faz barulho. Os dias seguem normais, sem sinal pra entender. Mas dentro dessa rotina, algo começa a mexer. E aquilo que parecia sem nenhum movimento já mudou por dentro. Nesse momento, o que ninguém percebe vai se revelar, e aquilo que parecia sem mudar lugar tá sendo reposicionado sem você notar, pra quando chegar o tempo te alcançar. Não tá igual.
Portas que estavam fechadas vão se abrir, caminhos inesperados vão surgir, porque o que Deus inicia não volta atrás. Ele sempre faz mais. O que hoje parece comum vai mudar, e aquilo que tava oculto vai se mostrar, e tudo que parecia lento vai acelerar quando Deus começar a agir lá. Eu vi cada detalhe oculto sendo ajustado, eu vi cada passo teu sendo guiado. Nada disso foi acaso nem coincidência, tem mão divina agindo na experiência. Quando o invisível age, vai se notar. O que ninguém via antes vai se revelar, e aquilo que parecia sem direção vai virar transformação. E o que parecia silêncio vai falar, porque Deus está trabalhando sem parar. E mesmo sem entender, você vai viver o que Ele já começou a fazer acontecer. O invisível não parou, só tá preparando o visível. Tem algo no ar, não é sensação, é direção. Coisas estão mudando sem alarde, sem aviso, sem barulho. E quando você perceber, já vai ter acontecido. O dia segue comum, sem sinal diferente, mas por trás desse normal existe algo presente, e aquilo que não se vê já começou a se mover, sem depender do tempo pra acontecer. O que parecia distante já tá vindo pra perto, e caminhos bloqueados vão ficar todos abertos, porque existe uma força que ninguém pode segurar. Quando o céu decide agir, tudo muda de lugar. Já começou, mesmo sem você notar. O improvável vai surgir sem explicação, e aquilo que tava oculto vai entrar em ação, porque quando Deus levanta nada fica igual. Ele muda o cenário total. O que hoje é espera vai terminar, e aquilo que parecia longe vai te alcançar, e tudo que hoje pesa vai se dissolver quando o agir de Deus acontecer. Eu vi cada segundo teu sendo preparado em silêncio, eu vi cada fase tua se encaixando no tempo certo. Nada disso foi perdido, nem ficou no chão. Tem algo sendo liberado nessa direção. Vai te surpreender, o que você nem imaginava vai aparecer, e aquilo que parecia sem solução vai virar transformação na mão, e o que estava escondido vai se revelar, porque o céu já decidiu te alcançar. E mesmo sem entender, você vai viver o que Deus escreveu pra acontecer.
Isso já começou, só ainda não terminou de aparecer. Não é falta de luz, é só falta de entendimento. Porque mesmo quando tudo parece sem direção, existe um caminho sendo traçado. No lugar onde seus olhos não alcançam, Deus ainda tá conduzindo. A noite parece longa, difícil de atravessar, sem sinal no horizonte, sem nada pra guiar. Mas mesmo nessa ausência, algo segue a me conduzir, como se existisse mão me impedindo de cair. O medo tenta falar alto dentro do pensamento, e a dúvida vai crescendo no meio do momento. Mas existe uma direção que não depende de ver, porque tem um cuidado invisível segurando você. Não é abandono, o que parece perdido vai se encontrar, e aquilo que sumiu vai retornar. Porque no escuro também existe condução, e nada foge da mão. Caminhos vão se formar sem explicação, e o que parecia bloqueio virá liberação. E tudo que hoje pesa vai se desfazer quando Deus decidir agir em você. Cada passo incerto te trouxe até aqui, cada fase silenciosa fez você resistir. Nada disso foi vazio, nem ficou no chão, tem propósito escondido nessa direção. No escuro também tem caminho, pode confiar. O que hoje não entende vai clarear, e aquilo que te limita vai se romper quando Deus aparecer. E o que parecia fim vai se abrir, porque o céu já decidiu intervir aqui. Mesmo sem enxergar, você vai chegar no que Ele preparou pra te entregar. O escuro não te perdeu, só tá te guiando diferente. Olha com atenção. Nem tudo que tá pesado agora significa derrota. Nem tudo que tá demorando significa ausência. Tem coisa escondida nesse processo que só depois vai fazer sentido. O cenário tá confuso, difícil de interpretar, tudo fora do esperado, sem caminho pra enxergar. Mas mesmo sem resposta, algo continua aqui, trabalhando em silêncio, sem ninguém perceber. O que parece bloqueio pode ser proteção, e aquilo que não veio tem outra direção. Porque nem toda espera é sinal de não, às vezes é preparo pra melhor estação. Não é atraso,
silenciosa te moldou por dentro. Cada fase sem resposta te levou pro momento. Nada disso foi em vão, nem ficou no chão. Tem algo sendo formado nessa direção. Não é o que parece, vai mudar. O que hoje te limita vai passar. E aquilo que te pesa vai se desfazer quando Deus resolver. E o que parecia fim vai recomeçar, porque o céu já decidiu te levantar. E mesmo sem entender, você vai viver o que Ele preparou pra acontecer. Confia no que não se vê, porque é isso que tá sustentando tudo. Tem coisa que ninguém entende, nem quem tá perto, nem quem tenta ajudar. É um tipo de peso que não dá pra explicar, e você vai segurando até onde dá, mas ninguém vê o que tá acontecendo por dentro. Sorrisos pra disfarçar o que não dá pra mostrar, e um silêncio constante, difícil de explicar. Cada dia parecendo uma nova pressão, sem ninguém perceber o que há no coração. Tentando seguir em frente mesmo sem direção, carregando tanta coisa sem ter solução. E quando ninguém entende, fica ainda mais pesado, como se estivesse sozinho mesmo acompanhado. Isso não te define. O que hoje te aperta vai se soltar, e aquilo que te limita vai se quebrar, porque existe um caminho que não falha não, e vai te tirar dessa pressão. O que parecia escuro vai clarear, e o que te confundia vai se alinhar, e tudo que hoje pesa vai desaparecer quando Deus te envolver. Eu vi quando você tentou seguir sem parar, eu vi quando o cansaço quis te dominar, mas nada disso venceu nem te derrubou. Algo maior te sustentou. Oi, oi, oi. Oi, oi, oi. Quando ninguém entende, deixa assim, porque Deus conhece tudo dentro de ti. E aquilo que hoje pesa vai mudar quando o céu decidir agir lá. E o que parecia fim vai recomeçar, porque Deus já decidiu te levantar. E mesmo sem entender, você vai viver o que Ele escreveu pra acontecer. Oh, yeah. Ninguém precisa entender, tô cuidando de você. Calma, esse momento não define tudo. O que tá pesado hoje não tem poder pra escrever o final. Ainda tem coisa pra acontecer, e vai mudar esse cenário. O dia virou luta, sem aviso pra chegar. Tudo perdeu sentido, difícil de organizar.
E mesmo sem resposta, algo fez continuar, como se lá na frente tivesse algo pra alcançar. O peso veio forte, tentando te parar. Pensamentos contrários, querendo te derrubar. Mas dentro desse caos, ainda existe direção. Mesmo quando tudo parece confusão. Não fecha essa história. Chegou, vai aparecer, e aquilo que se perdeu vai reaparecer, porque nada foge do controle de Deus, e o final da história ainda não é teu. Caminhos vão surgir sem explicação, e o que parecia impossível vira solução, e tudo que hoje pesa vai se desfazer quando Deus resolver. Cada lágrima caída não ficou no chão, te trouxe até então. Nada foi perdido, nem ficou pra trás. Tem algo sendo preparado, muito maior do que você imagina mais. Aqui não termina, vai continuar. O que parece o fim vai recomeçar, e aquilo que hoje pesa vai se desfazer, porque Deus ainda vai surpreender você. E o que tentou te parar não vai vencer, porque quem te sustenta ainda tá de pé por você. E mesmo sem entender, você vai viver o que foi preparado pra acontecer. Isso não acabou, é só uma parte da história. Não desliga agora. Eu sei que você tá cansado, sei que tem coisa aí dentro que você não contou pra ninguém, e que às vezes dá vontade de sumir, de parar tudo, mas fica só mais um pouco. Tem dia que pesa tanto que não dá pra explicar. Um aperto constante, sem saber de onde tá, e mesmo tentando disfarçar pra ninguém perceber, por dentro tá difícil de se manter de pé. É uma luta escondida que ninguém consegue ver, um esforço silencioso só pra sobreviver. E quando parece que acabou e não dá mais pra ir, algo te mantém firme, sem deixar cair. Fica mais um pouco. Se você aguentar agora, vai ver mudar. O que hoje te aperta vai aliviar, porque Deus ainda vai tocar você e tudo vai acontecer. O que parecia o limite vai se romper, e aquilo que te trava vai desaparecer, e tudo que hoje dói vai se transformar quando Deus te alcançar. Eu vi quando você pensou em desistir, eu vi quando o silêncio tentou te consumir, mas nada disso venceu nem te derrubou. Eu te segurei e você continuou. Oh yeah, oh yeah. Não desliga agora, vai passar. O que parece o fim vai
cuidando de você. Você acha que perdeu tempo, que tomou decisões erradas, que saiu do caminho e que agora não tem mais volta. Mas escuta, nada do que você viveu se perdeu. Até o que deu errado, Deus sabe usar. Teve estrada confusa, sem direção pra seguir, escolhas que pesaram, difíceis de corrigir. Mas cada passo dado, mesmo sem entender, guardou algo importante que você vai perceber. O que parecia erro não fugiu do controle, e aquilo que doeu também teve um molde, porque até nos desvios Deus continuou conduzindo tudo sem você notar onde chegou. Não foi desperdício, foi aprendizado. O que você viveu vai cooperar, e aquilo que te feriu vai te levantar, porque Deus transforma o que ninguém vê em algo novo pra você. Caminhos vão surgir pra te realinhar, e o que parecia longe vai te alcançar, e tudo que te confundiu vai esclarecer quando Deus agir em você. Eu vi cada escolha tua, mesmo sem direção. Eu vi cada momento de indecisão. Nada disso se perdeu, nem ficou no chão. Eu tava escrevendo algo na tua situação. Não se perdeu, vai se encaixar. Tudo que você viveu vai cooperar, e aquilo que parecia sem solução vai virar testemunho na tua mão. E o que você pensou que não serviu vai mostrar que Deus nunca desistiu. E mesmo sem entender, você vai viver o que Ele preparou pra acontecer. Nada foi em vão. Eu tava em cada detalhe. Você mediu pela aparência e concluiu que ainda falta muito. Mas tem coisa que já avançou mais do que você imagina. O que parecia distante já encurtou o caminho, e o que você acha que ainda vai começar já entrou em fase final. Os dias pareceram longos, difíceis de atravessar, cada espera em silêncio, sem nada pra mostrar. Mas no meio desse tempo, algo começou a correr, mesmo sem você perceber. Aquilo que foi travado já começou a ceder, e o que parecia impossível já começa a acontecer. Mesmo sem sinal visível, vai se aproximar, porque o que Deus libera não volta atrás. Tá mais perto do que você consegue ver. O que foi
determinado vai se cumprir, e aquilo que você pediu vai te atingir, porque o tempo de Deus chegou pra você e nada mais vai deter. Cenários vão mudar sem previsão, e o que parecia distante vai tocar tua mão, e tudo que hoje pesa vai se desfazer quando o agir de Deus aparecer. Eu vi quando você pensou que não ia chegar, eu vi quando o cansaço quase te fez parar. Nada disso anulou o que eu falei, eu continuo sendo o mesmo rei. Tá mais perto do que parece, vai acontecer o que Deus preparou pra você viver. E aquilo que hoje parece sem solução vai virar milagre na tua mão, e o que parecia longe vai se alinhar, porque Deus já decidiu te abençoar. E mesmo sem entender, você vai viver o que Ele já começou a fazer acontecer. Você não tá distante, você tá chegando. Você já ficou em silêncio tempo demais, esperando algo mudar, esperando alguma resposta, e parece que nada veio. Mas escuta, o fato de você ainda estar aqui já é sinal que não acabou. A resposta não deixou de existir, ela só não chegou ainda. O tempo passou devagar, sem muito pra mostrar, e cada expectativa parecia não chegar. Mas mesmo sem retorno, você permaneceu, e isso foi visto por Deus. Teve dúvida no caminho, teve medo também, mas algo te manteve firme, sem depender de ninguém. Mesmo sem entender, você não voltou atrás, e isso te trouxe mais paz. Não foi ignorado, tá sendo preparado. O que ainda não chegou vai te alcançar, e aquilo que você pediu vai se manifestar, porque quando Deus decide nada impede não, Ele cumpre a sua direção. Caminhos vão se abrir sem previsão, e o que parecia impossível vira solução, e tudo que hoje pesa vai se desfazer quando o agir de Deus acontecer. Eu vi tua espera mesmo sem sinal, eu vi tua fé mesmo no final. Nada disso foi em vão, nem ficou no chão, eu já preparei resposta pra essa situação. Ainda tem resposta, pode acreditar. O que você não viu vai se revelar, e aquilo que hoje parece sem solução vai virar milagre na tua mão, e o que parecia demora vai explicar que era só o tempo de Deus trabalhar. E mesmo sem entender, você vai viver o que Ele decidiu fazer acontecer. Eu não te deixei
resposta. Eu só tava preparando ela. Você olhou pra isso e pensou que era o fim, mas não é. O que você tá vendo agora não tem a última palavra. Tem coisa que ainda vai acontecer, que vai mudar tudo. O cenário se fechou sem deixar explicação. Tudo fora do lugar, sem nenhuma direção. E você tentando entender onde foi que errou. Mas nem tudo que acontece foi você que causou. Tem momento que confunde e tenta te parar, e pensamentos contrários querendo te derrubar. Mas no meio desse caos ainda existe um caminho, mesmo que você não veja. Deus tá conduzindo sozinho. Não acabou, não do jeito que você pensa. O que ainda não aconteceu vai se cumprir, aquilo que se perdeu vai ressurgir, porque nada foge do controle de Deus. E o final da história ainda não é teu. Novas portas vão abrir sem você prever, e o que parecia impossível vai acontecer. E tudo que hoje pesa vai se desfazer quando o agir de Deus aparecer. Eu vi quando você pensou que não ia dar. Eu vi quando o cansaço quase te fez parar. Nada disso venceu, nem ficou no chão. Eu tô escrevendo algo novo nessa situação. Não termina aqui, ainda vai mudar. O que parecia o fim vai recomeçar. E aquilo que hoje dói vai testemunhar que Deus nunca deixou de te guardar. E o que te confundiu vai esclarecer, porque Deus já decidiu o que vai fazer. E mesmo sem entender, você vai viver o que Ele escreveu pra acontecer. Não fecha essa história ainda. Eu ainda tô escrevendo.